Fala galera, estamos iniciando mais um QPA. Que papo é esse agora? Sempre lembrando, se inscreve no canal, compartilha, dá um like, manda para os amigos aí para nos ajudar a contar a história das pessoas que estão aí na nossa cidade, nossa amada Itajaí. E hoje a gente traz um papo aí super interessante, né, Dante? Quem que tá aí hoje com a gente? Pô, hoje, Jefferson, tá o André Sandri, Deco Sandri, né, o CEO da Educas, que tem um projeto aí de educação financeira, ele vai falar um pouquinho para nós aqui. O Deco é um empreendedor nato aí, já atua em diversas áreas, indústria química, investimento em capital, em futebol até, aqui tem no currículo dele. Mas não como jogador, né, Deco? Como jogador. Como jogador Como também, jogador. Deco? Olha só, Tem nome de jogador, né? Deco. Ei, Deco, que papo é esse então de Educas? Vamos lá. Tudo bem, gente? Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Trouxe um presente aqui para vocês, que é o nosso e-book. Que legal. Nosso uma caneca aí da Educas. Opa. E alguns Obrigado. marca-textos aí. Show. Falar um pouquinho aí do que é Educas. A Educas é uma ONG que a gente criou, já fazem 2 anos. Era um propósito de vida de quando eu voltei dos Estados Unidos. Eu e a minha esposa, a gente pensou e quando a gente chegasse a determinado patamar financeiro, nós deveríamos retribuir à sociedade. Assim, pelo menos, é a mentalidade do americano. A gente pensa da mesma forma. Eu acho que se cada um... mas pô, eu não posso ajudar. Pode. Tu tem o teu tempinho. Eu tô indo muito em escolas públicas agora, dar palestras para as crianças, e tu vê cada história de professor que ele ganha aquela mixariazinha. Todo sábado de manhã o cara vai lá para dar uma aula de futebol, de arte, de falar um pouco sobre alguma coisa. Então, algo muito interessante, muito diferente. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que com certeza a gente consegue ter uma cidade, um estado, um país melhor. Deco, se tu pudesse definir quem é o Deco, ou o André Sandri. Barbaridade, cara. Isso aí, quem cara, eu fui uma vez fazer um currículo para enviar. A gente está com um projeto aí de um termo de cooperação governo do estado para levar Educas a todos as escolas públicas estaduais, né? E eu fui montar o meu currículo. E nunca tinha feito um currículo, né? Porque a gente é empreendedor, família de empreendedor, tem que se virar na marra, né? E aí eu coloquei tudo lá, porque eu fiz. Eu comecei jogando futebol, então eu joguei futebol de salão, de Itajaí fui a Criciúma, daí fui para Malve, da Malve fui jogar showball nos Estados Unidos, fui para Itália, voltei para os Estados Unidos, vim para cá. Eu fui zoar o cara ainda. Não sabia dessa etapa aí. Não, a gente se virou um pouquinho, a família sempre é uma família de empreendedores, né? Então, assim, tem que trabalhar, tem que acordar, como o vô diz. Tive a oportunidade de ajudar, fiz o livro dele no ano passado. Tem 99 anos, dia 30 de novembro faz 100 anos. É um cara que ainda de educação financeira é o meu coach, digamos assim. É o mestre. Cara, eu fui essa semana ainda lá. Ele tem caderninhos de 1951 que ele anota toda a receita, toda a despesa, algo que todo mundo deveria fazer, né? Algo básico. Um cara que não teve instrução, ainda não tem a dificuldade na leitura e na escrita e para enganar ele é difícil. Então, você tem esse projeto que é voltado para as crianças. De qual faixa etária? Da rede pública, rede privada? Como que funciona lá? A gente começou dentro da Univale com uma ideia do professor Sequinel, que nos pediu para ir lá dar uma palestra para as pessoas, e a gente começou a ir lá, contava um pouco de história, falava que era inflação e tal, para universitários. Aí isso começou a despertar em várias pessoas. Poxa, não pode dar uma palestra, falar sobre isso, falar sobre aquilo? Eu digo, claro, com certeza, vamos lá. E aí a gente viu a necessidade de espalhar isso para tudo. Eu tenho hoje um Multifamily Office, que é o que eu faço a gestão patrimonial de algumas famílias brasileiras e americanas. E essas pessoas, essas famílias que já têm um montante muito grande, elas têm dificuldade em fazer gestão financeira. E aí eu comecei a perguntar, poxa, peraí, será que é somente o ensino público que tem essa dificuldade? Poxa, mas eu vi dentro da universidade a dificuldade das pessoas. E comecei a abordar amigos, familiares, todo mundo tem esse tipo de dificuldade. Então eu falei, eu tenho que ir na base. Nós estamos mais velhos, para a gente absorver é mais difícil do que uma criança. Estamos cheios de vícios já. Muitos vícios, exato. E quando a gente começou a ir nas escolas públicas aqui de Itajaí, fomos em outras cidades, começamos a expandir, a gente viu a necessidade de ir lá realmente no foco na escola pública e na escola particular, a gente também dá aula. A ONG não tem fins lucrativos,
Então a gente não cobra nada. Ontem a gente estava lá no Itajaí Shopping dando palestra para funcionários, foi muito legal, muito bacana. E eu acho que isso a gente ajuda a mudar esse conceito de finanças, de dinheiro, que a gente vem com aquelas crenças limitantes que o dinheiro é do mal, que dinheiro não presta, que só causa briga e tal. Se a gente pensar dessa maneira, é lógico que vai ser. Mas se a gente tiver uma sequência... E aí quando eu comecei na escola pública, não tinha muito tempo, que a gente tem que trabalhar também para ganhar o pão de cada dia aí. E aí eu dei as primeiras palestras, foi numa escola aqui de Itajaí, e, poxa, eu senti assim que parece que... Sabe quando tu sente que tu tá conversando com alguém e as crianças não absorveram nada? Isso aí, com aquela percepção. Tá bom. Deu, acho que um mês depois, a gente voltou lá com teatro e tal para as crianças, e uma mãe me abordou na saída. Poxa, queria te agradecer demais e tal. Eu digo, poxa, caramba, né? Lá vem, né? Ou é uma crítica, alguma coisa. Pô, mas tá bom, se é para me agradecer... E aí veio contar a história de que a criança chegou em casa com 5 anos de idade, falou a necessidade de cuidar da luz, de cuidar da... E a gente começou a montar, e isso até me arrepia quando eu falo disso, que eu tinha comentado para as crianças e continuo comentando, a importância de ir com os pais no supermercado para dar valor, para saber o que é cada coisa. E essa mãe, infelizmente, o pai agredia a criança e tinha uma série de problemas ali. E ela disse, poxa, era um dos únicos momentos que eu pude tirar ela de casa para que ela não apanhasse. Então aquilo me marcou de um jeito, cara, que eu falei, aí depois daquilo ali, desculpa, eu falei que seria Tem uma aguinha aqui. A sequência... Obrigado. Eu falei que seria a sequência da Educas e eu não pararia mais por causa disso. E que, assim, tu não vai com esse propósito. Não que seja o nosso problema, mas eu acho que nós, como comunidade, a gente tem que fazer a nossa parte. Depois de um negócio desse, o objetivo era levar finanças apenas. Poxa, conseguir tirar uma criança de algo que, poxa, muito ruim, isso te traz dizer assim, eu acho que tem alguma coisa a mais, né, que a gente... carrega. A educação ela acaba indo além daquilo que tu tá transmitindo para a criança. Né? Exatamente. O objetivo... De alguma forma tu conseguiu auxiliar aquela criança fora do assunto que tu estavas ali auxiliando, né? Deco, falando aqui da educação financeira, né? Eu tô olhando aqui o teu marcador, ele fala, comece onde está, use o que você tem, faça o que você pode. Essa é a ideia principal. Isso eu aprendi com a vida também, porque a gente vive reclamando, né? É mais fácil a gente reclamar, né? Eu não tenho dinheiro, eu não ganho o suficiente, mas o governo não paga as minhas custas, mas a minha família deveria ter dado isso, mas a minha rua está esburacada, é só problemas. A gente não sabe o que a gente tem na mão. A gente tem a única coisa que ninguém pode nos tirar, que é o tempo. Isso. Se a gente souber utilizá-lo, e hoje, graças a Deus, com o uso da tecnologia, é só você querer ir atrás. O que a Educas quer é exatamente isso. A gente leva informação, a gente dá e-book, a gente dá curso, tudo gratuitos, basta a pessoa ir atrás. Só que, lógico, é mais fácil a gente reclamar. Então, por isso que essa é a ideia das nossas frases, começar onde a gente está, usar o que a gente tem e fazer o que a gente pode. Nas palestras que a gente dá, uma das coisas assim, o salário nunca é suficiente. E ontem no Itajaí Shopping foi muito legal, que essa pergunta sempre bate, é a primeira que eu faço. Né? Aí eu brinquei assim, se a gente tirasse 100 reais de todo mundo aqui, aí todo mundo assim, né? Tá doido? Como é que vai fazer um negócio desse? Tá? A gente ia se adaptar. Nós somos humanos, os humanos conseguem se adaptar. Então, por que a gente não se planeja? Por que a gente não usa o que a gente tem agora? Por que a gente vai sempre deixar para depois? Mas eu não vou estudar agora, eu vou ver o Instagram, vou ver uma novela. Não sou contra isso, tá, gente? Mas é o seguinte, poxa, a gente trabalha tanto, se dedica tanto. Por que não a gente usar as ferramentas certas? Cuidar do nosso dinheiro. Então é isso que a gente tenta levar aí um pouquinho da... Mas você estava falando que o salário nunca é o suficiente, né? Eu sempre eu já fui empresário também, e às vezes os funcionários vinham, pediam um aumento e tal, a gente dava um aumento. Sim. Era aquela felicidade no primeiro mês. No segundo mês, o salário já não era o suficiente, né? Porque as pessoas não têm essa disciplina, né, Deco? A questão é de disciplina, né? Aquilo que tu estava falando do teu vô, que anota no caderninho ali, ele quase analfabeto, mas ele anota para ele ter a consciência daquilo que ele tem e aquilo que ele pode gastar. Pegar até um gancho que eu tô vendo aqui, o e-book do Deco aqui, do Educas, que fala que, né, dívidas não são o fim do mundo.
Será que o problema são as dívidas ou o tipo das dívidas? O que né, pegando né, nesse gancho aí que o Dante deu, o que poderia dizer pra gente aí? Claro, esse e-book, até para deixar aqui, ele está disponível para todo mundo em www.vempareducas.com.br. Basta clicar lá, tá o e-book. Vamos colocar lá. Aqui na tela. Legal. É só baixar. As dívidas, existem muitas coisas que estão enraizadas dentro, e aí a gente não tem como falar de economia sem falar em política. E eu não sei se vocês sabem, mas tem uma série de leis que beneficiam os consumidores e os consumidores não sabem disso. Lá no Instagram da Educas, o que a gente fez? Eu coloquei o link de renegociação de todos os bancos. Então basta você entrar lá. Tem outro site também que é o serasa.com.br/limpa-nome. Você entra lá, digita, coloca aí o seu. A gente tem ali, quando você vai no Linktree ali, Aí, o Jefferson a gente seguindo. tem... Já estamos acompanhando. Aí você pode ir ali no Linktree no primeiro e vai te abrir aí. Você pode ter conta, para baixo você vai ter Banco do Brasil, os principais bancos aí a gente colocou, todos os portais direto da negociação. Por quê? Porque muita gente tem a dificuldade e realmente tem que estar atento àqueles sites que não são seguros, vou entrar, vou digitar o meu... Então sempre tomaram cuidado, e uma das coisas, mesmo sendo portais de renegociação, de diminuição de juros, recomendo você verificar no site e ir até a agência para realmente fazer essa renegociação. Não sei se vocês sabem, mas 40% dos pagamentos de empréstimo por Pix são fraude. Caramba. Infelizmente o número é alarmante. Falta de conhecimento, a maioria. Falta de conhecimento. E a gente tenta levar um pouquinho aí disso aí, de informações. E os cursos, a gente tem aí muitos vídeos. Na verdade, todo o trabalho do Educas vai muito além da educação, né? Lá da sala de aula. Vai auxiliar também a pessoa, né? Então, tu pode lá na sala estar falando para um aluno sobre alguma situação, e ele chega em casa e falar para a mãe dele, que lá no site lá do Educas, lá, né? Tem lá um portal de negociação, tal, para auxiliar, indicando as pessoas para ele, porque acaba sendo, acho que o grande problema disso, a falta de educação financeira que as pessoas não tiveram, né? Com certeza. E assim, a gente tem que dar... eu adoro teoria, adoro ler, só que a gente tem que ter prática. Falar em números tem que ter prática. Então a gente tem não só o portal, a gente tem as planilhas, a gente tem metas, então não tem desculpa para dizer que não vai fazer. E tudo gratuito, né? É tudo gratuito. Esse desafio aí, que chama o Poupe-me, foi muito legal, a gente fez numa escola. É assim, eu nunca tenho dinheiro. Então a gente pediu para que os pais fizessem, não os filhos. Cada semana tu vai economizar um número referente à semana. Então, primeira semana eu vou economizar R$1. Na segunda, R$2. Na terceira, R$3. E assim até das 52 semanas, que completa um ano. Se você montar isso sem os juros compostos, dá 1.378. A gente fez isso na escola. 1.378 se transforma em 1.965 de juros compostos apenas no Tesouro Selic. Os alunos, quando olharam isso no outro ano que a gente voltou, ficaram alarmados. Esse é o segredo. Não existe segredo. Por que o brasileiro cai em pirâmide? Porque ele quer o dinheiro fácil. E dinheiro fácil, olha, não existe. Se vocês conhecerem alguém, me tragam que eu quero aprender, porque a gente estuda há tantos anos. Mundo quer. E não é tão fácil assim. Exatamente, né? Exatamente. Que legal, que interessante. Tu estava falando ali, tu falou de algumas coisas que eu quero voltar um pouquinho aqui. Claro. Tu falou do supermercado, né? Eu tenho filhos, não sei se tu tem também. Tem duas. E de fato é uma situação assim que é meio que um tabu, né? Levar a criança para o supermercado, né? Porque ela vai pedir alguma coisa, vai dizer não, e ela vai fazer vai se jogar no chão, aquela cena clássica. Vai espernear. Vai espernear, vai ser aquele estresse, né? Mas nos conte um pouco mais sobre essa ideia de levar realmente as crianças no supermercado. Claro. Né? Primeiro, a ideia de uma mesada, né? A gente tem muita discussão em vários educadores financeiros se é certo ou não da mesada, tá? Só que assim, eu sou a favor de dar mesada e não... dependendo da idade da criança, tem que ter semanada. Porque o lapso temporal da criança é diferente do adulto. Sim, um mês é muito tempo. É muito tempo. Ela não vai esperar aquilo para economizar. Lá em casa, só dar um spoiler rapidinho, lá em casa é assim,
é R$20 de semanada, só que eu desconto R$5 de impostos, que elas ficam pé da vida. Já. Só que peraí, nós como adultos, nós não pagamos impostos? Sim. Então elas têm que entender que Na dentro mão da grande está, casa começa dentro de casa. já tem que ser de impostos. E quando a gente vai nos supermercados, te dando uma ideia, nós como pais, eu tenho 2 filhas, a Júlia e a Sofia, de 7 e de 11 anos, primeira coisa é tu falar não. Né? Eu quero uma bala, eu quero isso. Mas será que a gente fala com os nossos filhos o que a gente precisa? Qual é o objetivo da família? Por que a gente trabalha? Por que a gente ganha dinheiro? As crianças precisam entender. As famílias não falam sobre dinheiro. Isso vem lá desde a religião e de como a forma da América Latina, principalmente, em tratar o dinheiro como uma barreira. E não, tem que ser uma solução. A gente tem que trazer isso para dentro de casa. Será que todo mundo sabe para onde está indo? E olha, a gente está fazendo algumas conversas, principalmente com casais, e é muito legal, porque a mulher pensa totalmente diferente do que o homem pensa, vice-versa, tu chama um filho. Eu gosto de conversar primeiro separado com cada um, e depois bota todo mundo numa mesa. Tu é um terapeuta não, é que a gente de tem casal. que estudar pra gente entender as reações de cada um. E da criança, voltando pro supermercado, a gente tem esse costume de dizer não. Não, mas isso não precisa. Não, o pai não tem condições. Não, o pai não tem dinheiro. Não, o pai não consegue. Mas espera aí, por que a gente não pergunta assim pra criança? A gente tem a necessidade disso? O que tu gosta? Vamos planejar aqui o nosso dia a dia, a nossa conversa. A gente testou com algumas famílias. Tem muitas famílias que adoram comprar comida fora, final de semana. A gente também, às vezes. Sim. Por que a gente não vai no supermercado, compra lá a pizza, compra o molho, compra várias coisas, vai se divertir em casa, vai sujar a cozinha toda, só que a gente vai aprender lições de finanças ali dentro. Eu compro esse ou eu compro aquele. E por quê? Só que se traçar objetivos com crianças, pode apostar, eu testo lá em casa. Então, eu estou escrevendo um livro agora, que vai ser lançado em outubro, que chama-se Como Tornar o Seu Filho Rico. Obviamente que a ideia dessa palavra rico não quer dizer com dinheiro, não quer dizer com finanças. Tem a ver sim também. Mas é como um todo. Se elas entenderem o propósito do dinheiro, e aí eu quero trazer para outro lado. A gente cuida de muitas famílias que têm muito dinheiro, e às vezes muito dinheiro é um problema muito maior do que ter pouco dinheiro. Então, para que a gente precisa discutir isso com a criança? Pode apostar que diminui esses problemas do se jogar no chão, de querer sempre um chocolate a mais ou algo. É da natureza humana. A gente quer. Uma outra pesquisa que nos Estados Unidos eu tive acesso é que após 48 horas da sua necessidade, 63% das pessoas perdem a vontade. Então a gente quer comprar alguma coisa. Só que será que aquilo realmente é fundamental pra gente? A gente precisa realmente disso? É aquele impulso, né? É impulso. Compra por impulso. E por isso que o salário nunca dá. Nunca tá bom. E hoje, pro impulso, tu não precisa nem sair de casa, né? Não, você hoje compra tá por na impulso palma aqui. da mão. Mas isso aqui vai, tá vendo aqui, continuando, tá começando, eu tô lendo aqui, já estamos aprendendo. Já Tu saiu fala aqui que graduado aí. a dopamina está relacionada com o chamado sistema de recompensa do cérebro. Exatamente. Vem nessa questão do impulso, né? O hormônio dopamina é o que nos dá prazer. Então a gente trabalha a semana inteira, aí a gente chega ao shopping, a uma loja, pô, eu sou merecedor. Mas espera aí, todos nós somos merecedores, mas o nosso bolso tem que entender que a gente é merecedor. Não é porque a gente trabalhou a semana inteira que eu posso pegar o telefone e ir no iFood e gastar tudo no final de semana. Não é assim. Só que a gente tem que entender aí também a natureza humana, que existem hormônios aí. Então a dopamina, que é a fundamental para que a gente tenha essa vontade de comprar, esse impulso de querer ter as coisas, mas se a gente parar e refletir, eu preciso realmente disso, eu sei que é difícil fazer isso. Mas a palavra para finanças, para saúde, é equilíbrio e constância. Não existe milagre. Para ficar rico não se tem milagre. Mas aí tu conta, eu tenho que saber dizer um segredo para nós, né, velho? Claro. Como é que tu faz isso a geração que a gente vive aí, né? A gente veio de uma época que via uma propaganda na TV, né? Sim. Então, Eu via os programas infantis de manhã cedo, no final da década de 80, 90,
E era só brinquedo top ali, Isso, comandos de e ação. tu sonhava aquele brinquedo ali. Nossa, e o tal, Dia das Crianças era esperado. Exatamente. A maioria das vezes não ganhava, mas tu É esperava. verdade. Só que hoje, cara, no celular tal, tá lá, na Páscoa é aquele chocolate derretendo, no Natal é aquela bicicleta. E aí, como é que tu vai trabalhar isso hoje para que a criança não... Né? Porque as empresas acabam usando a comunicação como uma forma de dizer pro teu filho, não, pede pro teu pai uma bicicleta nova, e esse modelo, essa cor, com esse super-herói. Cara, como é que combate essa comunicação hoje tão... Essa vontade das empresas de venderem, né? vender. É um negócio. Que não tenha dúvida. E assim, com essa quantidade de canais disponíveis, telefone, onde a gente passa, a gente é bombardeado por isso. Não tem jeito. O que eu sugeriria para quem está nos assistindo e para qualquer outra pessoa? Eu acredito que os objetivos tenham que ser de curto, médio e longo prazo. É difícil fazer isso com uma criança, mas pode apostar que elas têm essa concentração de informações e podem usar isso de uma forma muito mais rápida e fácil. Por exemplo, para o Natal, o que você quer ganhar? Eu quero ganhar um iPhone. Mas o iPhone não está dentro da nossa realidade. Então nós não vamos fazer. E outra coisa que não vou recomendar é deixar a criança ficar poupando por 1 ano, porque em muitas famílias você não vai ter condições de em 1 ano ter o dinheiro pelo iPhone. Aí o que vai acontecer? Tu vai se frustrar. Exatamente. Aí esse é o primeiro erro, e é crucial isso, que geralmente os sonhos são muito grandes. Por que o sonho não é um chocolate no final da semana? A gente tem que se desenhar com as crianças, e elas vão te dar muito mais ideias do que vocês imaginam. Uma das coisas que a gente fez uma vez lá em casa é pegar toda a conta de luz, toda a conta de água e mostrar para elas. É isso que está acontecendo. Opa, então vamos fazer o seguinte, tudo que a gente economizar no próximo mês, a gente vai utilizar lá para o nosso sonho. Para o pequeno, para o médio e para o grande. E assim tu vai fomentando. Não existe uma receita mágica para isso, não tem esse segredo, por causa desse bombardeio que a gente sofre. Outra questão que é fundamental, que é onde a gente entra também na educação financeira, é a inteligência emocional, porque isso, além desse bombardeio, a gente tem a questão de querer se comparar com os outros. E esse é crucial. Esse é mortal. Infelizmente, o ser humano vive de aparências. Mas se eu chegar aqui de terno e gravata e tal, talvez ele tenha mais dinheiro do que eu, ou enfim, cada mente tem a sua reflexão. Mas as crianças, principalmente, têm muito isso. Quando a gente volta o passado, eu pelo menos tinha, eu acho que uns 20 apelidos na escola. Hoje é bullying. Sim, eu também tive bastante. Então... Não vou falar aqui. A gente não consegue, a gente não pode, eu acho que, comparar as épocas, os tempos, porque são outros tempos, é outra era, é outra realidade. O que falta é a gente esclarecer para a nova geração o que está se acontecendo, o que está se passando. E eu acho que às vezes muitos erros, e eu escuto muitos pais dizerem isso, tua vida é muito fácil, tu tinha que ver quando eu vendia picolé lá na praia. Ou quando eu saí com 14 anos para trabalhar. Só que vamos lá, nós somos pais. O que a gente deseja para os nossos filhos? O melhor. O melhor. Só que o melhor, tu pode dar com uma forma de explicação. Muitos pais trabalham a semana inteira, aí chegam no final de semana e deixam o filho comprar o que quiserem, fazerem o que quiserem. É o nosso erro. A gente precisa educar. É lógico que a gente não quer passar pelo que a gente passou lá atrás. Só que eu não me arrependo de nada. Acho muito legal a trajetória que a gente teve. A gente comia, eu adorava comer bife de fígado, porque era a carne mais barata que tinha. Sim. Quando tinha uma cebola mesmo, era eu com aquele também. Faz pirãozinho d'água. E a gente adora. Mas se as minhas filhas não gostam, eu não vou forçá-las a comer, porque o pai comeu lá atrás e tal. Não pode ser dessa maneira. É apenas entender o valor e o porquê que a gente está comprando aquilo, para que aquilo é necessário, sabe? É proporcionar de uma forma bacana, cara, toda essa situação, né? Exato. Para que eles possam também, no futuro, olhar como a gente olha, né, para o nosso passado, para a nossa história, né? E também dar valor àquilo ali, né? Porque com certeza tu dá valor hoje à tua vida por conta do mesmo valor que tu dava por aquele bife de fígado com certeza. Que era delicioso, né? Com certeza. E me diz uma coisa aqui, Deco, eu tava olhando aqui
no teu portfólio aqui sobre para facilitar o entendimento, né? Sobre a inteligência emocional, é isso? Isso, exato. Isso, né? Como a receita de biscoitos. Fala pra gente aí sobre essa receita de biscoitos. É assim, como é que eu vou te dar um exemplo mais clássico. A gente falou, a gente tem um quadro na NDTV, na Record. Muito bom, por sinal. Obrigado. Eu falei hoje, por exemplo, de uma macarronada, para citar investimentos. Você vai fazer uma macarronada, bota o macarrão, bota o molho, bota o queijo, vai botar no forno. O que acontece hoje, por exemplo, dentro de uma previdência privada. Os bancos odeiam que eu falo, mas como a gente não tem ligação com ninguém, a gente não tem rabo preso com ninguém, então nós também nenhum patrocina a gente. Então, a gente está aqui com o objetivo de falar e educar as pessoas. Não sou contra bancos, contra corretoras, mas sou a favor da educação financeira para que as pessoas saibam como investir. Então, voltando para a macarronada, tenho lá meu macarrão, meu molho, boto um queijinho e vou botar no forno. Imagina tu tirar aquela macarronada e não ter o molho. Só tá o macarrão puro lá. Isso acontece hoje dentro da previdência privada, que é o quê? Tu bota o dinheiro no banco, eles te cobram taxa de administração, taxa de saída, uma série de coisas, e pegam teu dinheiro e vão muitas vezes investir no Tesouro Direto, investir num CDB, investir em algo que tu poderia saber e tu fazer. Uhum. É simples isso, não é difícil. Só que as pessoas têm aquele entendimento, de novo, voltando a se comparar. Pô, mas eu vou lá no banco, o gerente vai me dizer o que eu tenho que fazer. Gente, cada um tem uma mentalidade, cada um tem o seu propósito de vida, cada um deve saber pelo menos aonde chegar. Ninguém pode te dizer aonde tu colocar o dinheiro. E cada gerente de banco tem uma meta. Tem uma meta. Tem o produto do mês para vender. E infelizmente, ou felizmente, dessa maneira. É um mercado. Isso, mas ele pode te auxiliar, desde que tu sente lá na frente dele, de dizer assim, eu tive uma aula de educação financeira e eu queria saber das taxas da Previdência. É simples, tu vai entender isso na hora. Tá aqui a taxa da Previdência, onde é que se coloca esse dinheiro? Aqui eu não tenho taxa, onde é que eu vou colocar? Essa é mais ou menos uma... E já que tu tá falando disso, qual que é o melhor local hoje para investimento? Hoje eu colocaria dentro do Tesouro Selic, se formos falar em conservadorismo. E vou falar por quê. Eu sempre falo que investimento é um empréstimo. Qualquer tipo de investimento é um empréstimo. Se tu vai montar uma padaria, tu tá emprestando para ti mesmo. Uhum. Se tu vai montar um posto, tu tá para ti mesmo. Se tu vai colocar num CDB de um banco, você tem que entender que você está colocando dinheiro para o banco vai te devolver uma taxa e ele vai emprestar para alguém. Sim. E é muito provável que ele empreste a uns juros muito mais altos. Ele vai ganhar muito mais. Não tenha dúvida. E aí a pergunta, se todo investimento eu faço um empréstimo, e se eu der esse empréstimo para a pessoa e a pessoa falir, como é que eu fico? Lógico, temos aqui no Brasil, por exemplo, um fundo garantidor de crédito bacana, que vai te cobrir algumas coisas. Só que, para quem está nos assistindo e viveu a época Collor, sabe do que eu estou falando. Então, na vida não tem nada garantido, nada é 100%. E por que, só para vocês entenderem por que eu colocaria no Tesouro Selic, hoje, por causa das reservas brasileiras, mesmo com os problemas políticos, jurídicos que a gente tem, ainda é algo mais conservador. E por quê? Porque tem uma liquidez diária. O que eu vejo muito acontecer, daí volta para esse problema do banco, é que às vezes o gerente não entende o que a pessoa está precisando e a pessoa vai lá e olha a maior taxa. Geralmente a maior taxa vai ser a de maior prazo. Uhum. Só que se aquilo é a reserva de emergência dela, ela precisar para alguma coisa, ela não vai conseguir tirar. Ou se tirar, muito provável perca todos os juros e ainda tenha que pagar uma taxa de saída. Então o Tesouro Selic hoje tem um rendimento bom porque a taxa de juros está alta e você pode tirar a qualquer momento. E o cara que quer ser mais agressivo? Aí eu vou falar para ti o que eu comecei lá atrás, com 17 anos. As minhas filhas não têm previdência, minhas filhas têm ações. A gente discute sobre isso. E eu acho que uma forma de enriquecer é somente através de ações. Por quê? Ações é o capitalismo como um todo. O governo, na minha opinião, não deveria intervir na parte econômica. Ele deveria supervisionar. Não intervir com Bolsa Família e tal. Não sou contra isso. Só que esse assistencialismo está causando o problema que nós estamos vendo. Eu quase tomei um processo em São Paulo, mas eu vou falar aqui, não tem problema nenhum. Que eu acho que existe... A única pirâmide legalizada no mundo chama-se INSS. E vou falar o porquê.
O INSS vem de muitos anos. Garanto a vocês que quando eu me aposentar, primeiro que já não tem dinheiro. Não. Hoje já não tem. Quando a gente se aposentar, não vai ter. Não. Ou se tiver, é aquela mixaria. Então a gente tem que parar de se iludir de que funciona. Não. O termo pirâmide eu sei que é muito agressivo, só que hoje a gente paga para algo que a gente não vai ter de volta. Por quê? A expectativa de vida que se tinha era de 50 anos. Hoje o mínimo é 80, é 90, eu vou estar com 99 anos. Sim. E olha, tá mais forte do que nós tudo aqui. Então, essa conta não vai fechar. A gente precisa entender que, como as tecnologias mudaram, a economia precisa, o governo precisa entender um pouco disso. E a gente tem que evoluir, senão essa conta nunca vai fechar. Ô, Deco, tu falou ali no começo que tu queria retribuir, né? Que isso é uma cultura do americano, retribuir. O americano é engraçado, porque eu já ouvi falar também, não sei se tem esse número de cabeça, mas que o orçamento de Harvard 40% é de doação de ex-alunos, cara. Sim. Por Se exemplo, não me engano, 47%. 47%. Isso. E um orçamento absurdo, né? Absurdo. Então, assim, aqui a gente sai da faculdade, cara, a gente não quer mais ver a faculdade. A gente vira as costas pra faculdade. Exatamente. E não quer mais ver a faculdade. Lá não, os caras saem e e querem dar uma devolutiva, né? Querem devolver pra faculdade algo e tornar aquela faculdade ainda melhor, enfim. Né? Isso aí vem desde de criança também, né? Essa cultura deles lá, né? Com certeza. E aproveitando o teu gancho, eu faço parte da equipe do Fundo Patrimonial da Univale, que a gente quer chegar a Harvard, vai ser um pouquinho diferente, mas a gente está se mobilizando entre ex-alunos, professores, comunidade, para que o Fundo Patrimonial, e hoje, para quem não sabe e possa ir lá no site do Fundo Patrimonial da Univale, o objetivo é dar bolsas de estudo, é ajudar pessoas que não tenham condições de ter esses estudos. Essa questão da retribuição, eu acho que faz parte aí do propósito de vida, o do porquê, porque é gratificante isso. Tu trabalhar é bacana também, tu ganhar o dinheiro, tu ter a comida na mesa, só que tu poder ajudar os outros, poxa, isso... E sem aquela interferência de querer vender algo e tal, eu acho que não é por aí. Eu acho que se a gente conseguir, e eu acho que as pessoas estão começando a abrir a mente para isso, aonde eu vejo muitos problemas, e eu fui a fundo antes de abrir a ONG, para entender qual é esse mundo das ONGs. E aí a gente cai de novo no problema Brasil. São ONGs que ganham dinheiro e não tem nada, são ONGs que ganham dinheiro e botam dentro de um partido político. Poxa, cara, isso... Para quem quer ajudar... É uma fachada, né? Isso. E aí, assim, e eu vejo e tiro isso pela minha mãe. A minha mãe adora ajudar os outros. Se deixar, vocês conhecem. A mãe não existe. Ela sempre teve esse propósito e eu falei para ela, mãe, nós temos que abrir a ONG. Nós temos que abrir uma ONG. Porque é o seguinte, aí tem a nossa identidade. Somos nós que fizemos, nós que doamos, pronto, tá ali. Não vai fugir. Ninguém vai pegar, ninguém vai tomar. Nós não vamos roubar de nós mesmos. Entende? Então, eu acho que falta primeiro essa concepção cultural de entender que precisa de uma retribuição, porque é como tu falaste, a gente vai lá, se forma, vira... E, gente, a doação não precisa ser de dinheiro. Você que é empresário, que estudou na Univale, convida a ir lá no Fundo Patrimonial e vai lá dar uma palestra. Vai falar para quem está começando, você é do marketing, da administração, da economia, médico, enfim, qualquer profissão. Vai lá, isso é muito bom para a universidade. Se a gente entender isso, a comunidade, agora dia 30 de setembro, a gente vai a Blumenau, numa escola que a gente conheceu, que eles juntaram todos os professores e eles montaram um banco. Eles têm um banco dentro da escola. Tem uma moeda própria e os alunos se juntaram para montar empresas. Então, eles têm uma horta comunitária, eles fazem vasos de argila. Cara, é um projeto sensacional que a comunidade foi para lá. Não tem dinheiro de prefeitura, não tem dinheiro de empresa. Não, cada um foi juntando cada coisinha. Aí, eles foram atrás de um cara que comprava pote de vidro. Pronto, a comunidade se juntou, não lembro os números de cabeça, mas diz que a professora arrumei um problema, que na segunda-feira haja lugar para botar, para guardar os vidros. Enfim, então precisa disso. E a gente, mas eu sou muito ocupado, eu tenho... Gente, o doar não é doar dinheiro, não é monetário.
Se cada um fizer um pouquinho só, a gente consegue. Agora, vamos reclamar de governo, Não, primeiro, você faz a sua parte, se você fizer, beleza. Aí eu sou um dos que digo, toca a ficha aí, pode reclamar. Pode reclamar. Mas se a gente não fizer a nossa, não adianta. É verdade. E a nossa Univale tão importante para nossa cidade e região aí, né? E não só a Univale, né? Sim. Como todas as outras daqui, Uniacel, Viavante. Mas acho que é Zico, uma questão cultural, como o Dante colocou antes, né, Deco? E como você coloca aqui no final, né? Uma jornada de 1.000 quilômetros precisa começar com um simples passo, né? De Lao Tzu, é isso? Lao Tzu. Então, como você falou, o trabalho estão iniciando na Univale, pode um dia se tornar lá o que é Harvard, mas tem que começar. Se não começar, então, não tem. E mais uma vez, vai dar certo. Como várias coisas de Itajaí deram certo, as pessoas apostando, participando, o médico, o advogado, enfim, ir lá e ajudar, né, que esse projeto dê certo. Cara, que papo sensacional. Muito bom. Né, tem papo aí para vários podcasts. Tem vários. E legal também, Deca, porque assim, hoje a gente falamos antes sobre como o pessoal é bombardeado de comunicação, né? E as pessoas seguem lá o cara que fala de educação financeira de São Paulo, de Rio, cada um com seu mérito. Sim. Mas a gente tem alguém aqui, né? Itajaí, claro. Peixeiro Nato, né? Peixeiro Raiz, e que pode estar fazendo um trabalho na cidade, aí nas escolas, né, municipais e tal, e auxiliando além da educação financeira, como a história que tu compartilhou no início com a gente. Então isso é legal, é isso que a gente tenta mostrar aqui no nosso canal, Deco, de pessoas da cidade que desenvolvem projetos na cidade e para a cidade, né? Esse é o nosso papel. Como você falou no começo, não adianta pegar e ficar com isso para ti e levar embora um dia para debaixo da terra, não resolve nada. E a gente só vai melhorar o local onde a gente vive se a gente tiver atitudes positivas e ajudar aqui. Eu sou convidado para dar palestras em São Paulo, no Rio, também vou. Mas se eu não começar aqui e não fizer aqui, não adianta. É aqui que a gente tem que começar, é aqui que todo mundo... A Educas, para quem tem uma escola pública aí, ou uma escola particular, ou empresa, é só mandar um WhatsApp pra gente lá, a gente vai até a empresa, dá uma palestra para os funcionários, dá um curso gratuito, não tem pegadinha, não tem custo nenhum. Faz trabalho nas empresas também. Fizemos nas empresas também. E os resultados que a gente tá vendo é muito bacana, é muito legal. Então vamos para a última pergunta, Jefferson? Vamos para aquela pergunta clássica de nossa. De 1 milhão? Opa! Mas primeiro te agradecer, Deco, por esse papo aí sensacional, cara. Desejar muito sucesso no teu projeto. A gente fica muito feliz quando algo que é de Itajaí a gente vê que tá dando certo, que com certeza vai dar certo e que vai ajudar mudar a vida, né, dos itajaienses aí de alguma forma. Mas a gente tem uma pergunta final, Dante, manda aí para... A pergunta tradicional do programa é o seguinte: você vai pensar, Deco, no Deco lá com 10 anos de idade, perfeito? Vai ser fácil para ti, porque a gente conversou sobre isso o tempo todo. Aí tu vai poder mandar uma mensagem, seja por WhatsApp, ou por carta, ou por... enfim, pro Deco lá de 10 anos de idade. O que você mandaria para ele? O que eu mandaria... Faça a mesma coisa que você fez, mas comece bem antes, porque vai impactar muito mais pessoas. Perfeito. Deco, obrigado, cara. Obrigado para vocês. Sucesso no teu projeto. Obrigado e conte com a gente. O que precisar, nós estamos aí. Muito obrigado. E vamos, peraí, antes de acabar, que a gente vai lá conversar com o teu avô. Tem que ir lá ver, pegar aquela caderneta e ver se ele tem conta. Vários, até tu pegar desde 1940 Não, queremos aquela para ele contar o segredo para nós. Não, o segredo mas não esse é papo para outro podcast. Você que nos assistiu, nos ouviu, não esqueça, nos ajude aí, curta, se inscreva no canal e nos ajude a contar mais essa baita história de Itajaí, que com certeza vai atravessar fronteiras. Valeu, até a próxima. Valeu.